A gente está lá para vocês virem conhecer a gente e mandar um e-mail, uma mensagem, quiser fazer um apoio. Se tiver faltando, eu acho que tem mais lá dentro, aí eu pego um pouquinho. Eu acho que antes de iniciar também essa roda, é importante que nesse dia de hoje, me apresentando, eu sou Moara Tupinambá, sou também da diretoria da Associação Equaquara, e acho que a gente pode também aqui falar, né, um pouco, lembrar, rememorar. Eu acho que a gente pode inclusive fazer um minuto de silêncio para a parenta que acabou de ser assassinada, que é Nega Pataxó Tupinambá. E isso foi muito impactante para todos nós. Muitos parentes eram amigos dela, né? Era uma grande pajé, uma grande liderança espiritual ali da região da Bahia, em que infelizmente foi assassinada por todos esses bandidos, né, que estão aí soltos e que estão fazendo com que muitos parentes morram, né, por causa da questão da terra. Então eu vou pedir um minuto de silêncio para a gente fechar os olhos e agradecer tudo que essa parenta pôde trazer para a gente e entender que ela plantou sementes, que ela vai continuar na gente. Nós vamos ter a continuidade da luta dela também. Bem, primeiro agradecer ao convite de estarmos aqui, de você ter chamado a gente para essa oportunidade de conversar, de falar um pouquinho sobre um tema muito importante para a cidade, né, ainda mais nesse momento atual, né, para falar sobre pertencimento indígena, sobre pertencimento também à cidade, sobre a cidade indígena e a consciência indígena também aqui em São Paulo. Eu vim de Belém do Pará, nasci em Belém do Pará. Sou de Mairi, né? É assim que a gente chama a nossa cidade ali, esse nome que é Tupi. Tenho a minha história indígena vinda também ali no Rio Tapajós, que é de onde a minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe, vem. E sou também descendente dos Tupinambá dali da região do Tapajós, né? Da qual todos ali juntos, sempre atuando e apoiando no que eu posso na luta do Tupinambá da região do território. Mas eu nasci na cidade, né? E é interessante, eu vou trazer um pouco da minha história, porque daí a gente pode passar para vocês também. E Cássio, tu já se apresentou? Já? Eu estou aqui. E aí a gente pode ser um disparador para a gente conversar também, né? Mas eu nunca me afirmei indígena até os meus, digamos, 25 anos, mais ou menos, né? 25, 26 anos. Eu comecei a me afirmar, eu sempre falei que eu era descendente indígena, né? Eu comecei a me afirmar, por incrível que pareça, quando eu me mudei para São Paulo, em 2009. Né? Foi em 2009 digamos assim, quando eu comecei a conviver com São Paulo, eu me dedicaram logo com o racismo, né? Com xenofobia e com tudo que, infelizmente, de pior foi a nossa cultura da região, não só a indígena, mas também regional, porque sofri muita xenofobia em 2009, 2010, 2011. Né? E depois eu comecei a tentar compreender um pouquinho de mim, né? Sabia que era descendente, sabia da minha história do Tupinambá, parte de avô, sabia alguma coisa bem lá do meu pai.
E aí eu comecei a... Sou artista, né? Trabalho com criação, sou artista visual. Comecei a estudar, a fazer parte de cursos, né? Fiz um curso de processo criativo. E nos meus desenhos eu utilizava muito grafite, lápis e fazia muito retratos. E eu me conectava muito com a natureza, com a floresta, sempre gostei de botânica também, porque eu tenho uma prima formada em botânica. E aí eu gostava muito de desenhar flores enfim, plantas da Amazônia, e sempre gostei da nossa cultura ali, aí eu queria trazer de alguma forma para a arte. E aí eu acabei sendo provocada pela Catarina Rustiquem, que é daqui, inclusive ela tem origem Okinawa, que também despertou nela depois que eu comecei a ir atrás. E ela falou para mim, né, Moara, você sabe a sua história? Já foi atrás? Eu falei, eu sei que eu sou descendente, mas nunca fui atrás. Você poderia começar a ir atrás para tentar entender também, porque pela espiritualidade, né, você coloca isso no seu trabalho artístico. Você conversa com a espiritualidade, você precisa tomar a consciência e compreender a sua própria história. E aí ela provocou isso em mim, foi quando começou a minha grande retomada, né, que foi em 2000 e... Nossa, eu lembro agora, 2014, quando eu ouvi quando eu fui para o Ouvidor 63, né, conheci essa pessoa maravilhosa aqui, e nesse primeiro momento eu comecei a ir atrás, né, fui em aldeia, lá no Surini de Trocará, foi daquele jeito bem mesmo romântico, fetichizado, de achar que indígena só é o que está lá na aldeia, longe de todo mundo, e não perceber que existe a presença indígena na cidade, né. Infelizmente nós fomos colonizados, a gente não tem uma educação decolonial sobre isso, né? Então, escola nunca teve, e eu aposto que muitos aqui também passaram por isso ou também tiveram esse tipo de educação. E aí foi quando comecei atrás até estudar a minha própria história, né? Estudar a genealogia da minha família, do meu pai, e entender que meu pai, por parte de pai, ele sofreu um grande etnocídio, né? E parte de mãe a gente ainda sabia um pouco, porque, por incrível que pareça, os colonizadores escreveram sobre os indígenas ali da região. Então, ele tinha visto disso. Além disso, tinha também a oralidade muito forte. Meu pai do pai, apesar da oralidade ser muito forte, a cultura ser muito presente, ninguém sabe dizer etnia, por exemplo. Mas falavam muito sobre a mistura de etnias, né, de Boraris, com Tapajó, Tupinambá. Meu pai falava assim, a gente misturou tudo ali. E faz sentido quando ele fala isso, porque naquela região ali são 13 etnias. Acho que hoje, né, estão reconhecidas, mas tinha muito mais quando você vai estudar. Muito, muito mais. Então, assim, eu ainda estou em processo de retomada e eu acho que isso é para toda a vida, né? Então, eu já disparei aqui com essa provocação para falar um pouco da minha história para vocês. E aí foi quando eu encontrei a Associação Incompara, um grande Coraíta Neterra, que é o nosso grande mestre, presidente aqui, cacique do Xalá da associação. Ele é lá da região de Mairi também. E foi ele que me ensinou e me ensinou de muita coisa, né? Então, essa é uma associação multiétnica, ela reúne indígenas que estão nesse contexto urbanizado, mas também contexto rural, né? A gente tem também parente contexto rural. Só que são indígenas que estão também buscando a sua história, que sabem que são, mas como eu, né, não sabem, por exemplo, parte de pai, qual é a etnia, e está buscando se reunir com os parentes para a construção de uma luta. E é uma luta que a gente precisa entender que ela é uma luta na cidade, para descolonizar, mas também é uma luta que a gente vai dar às mãos dos parentes que estão sofrendo lá nas aldeias, nos territórios também, né? E que a gente precisa também estar aqui, já que nós temos um pouquinho mais de acesso, digo acesso, né? Porque privilégio só os brancos que têm. Acessos nós temos muito mais, então assim, que a gente possa potencializar essa luta. E a Incompara, ela vem com esse propósito de acolhimento, porque a gente acredita que todo parente tem que acolher, independente de qual história seja. Então, o nosso principal objetivo é esse, acolher os parentes que tiveram sua história apagada pelo etnocídio. Alguém aqui sabe o que é etnocídio? Já vou passar a bola para vocês. Boa tarde, meu nome é Gil Duarte, eu também uso o Mocaigaçu, né,
que é a tradução literal do meu projeto artístico, porque eu sou artista plástico e músico, né? E meu projeto se chama Binário Armado. Eu sou o resultado de etnocídio e apagamento histórico, né? No caso, eu não sei nada sobre o meu passado, assim, principalmente por conta de onde eu venho, de Fortaleza, Ceará, e minha família veio do interior. Então, as duas famílias, tanto do meu pai quanto da minha mãe, vieram para Fortaleza, se encontraram lá, e o pessoal, muitas vezes quando eu perguntei para os meus parentes assim, sobre o meu passado, eles não sabem dizer porque eles meio que se desligaram das suas famílias. Minha avó também faleceu quando eu tinha 15 anos, meu avô também, então eu vivi esse período aí de um apagamento histórico e não saber muito. Minha história de retomada começa com a Moara Tupinambá. A gente se conheceu num curso de artes visuais e ela chegou para mim e falou: cara, qual é a sua etnia, qual é a sua história? Eu não sei, mas eu lembro que vários amigos meus sempre chegavam. Eu lembro de um amigo que sempre me chamava de pajé, né? Quando a gente ia fazer show, ele olhava para mim: ei pajé, como é que tá? Né? As pessoas perguntavam muito para mim sobre a questão e eu realmente não sabia dizer, né? O meu processo de retomada entrou no auge quando eu estava na SPArt e os meninatos me encontraram e falaram comigo: oi parente e tudo, e eu fiquei meio naquela. Então eu resolvi: não, então se eu não tenho uma origem que eu saiba, então eu vou trilhar meu caminho, construir minha história, e é por isso que eu estou na Wicca Quadra, né? Estou ali desde 2020, né? Então... Catu, gente, eu acho sobre essa fala, né? Acho que talvez a fala do Gil ela seja próxima de muitas histórias, né, da gente que está aqui hoje. E entender que eu também, quando fui acolhida pela Wicca Quadra, com essa mesma angústia, com essa mesma apreensão, com essa mesma dor, sabe? Da confusão de quem a gente é. Porque é isso, a gente vem de um território lá no norte onde, gente, eu costumo dizer que é uma floresta urbanizada. É um projeto de cidade e de desenvolvimento capitalista que não conseguiu ser tão bem sucedido como é, por exemplo, em São Paulo, né? Em relação às desigualdades, em relação aos problemas. Porque a floresta ocupa a cidade, a floresta ainda cai em cada chuva, rompe o asfalto, tem todas as suas questões. E por isso a gente não percebe. O açaí é a nossa principal alimentação. Não é com leite, paçoca, tá? O açaí com carne, não é com guaraná. O açaí é almoço, a gente almoça o açaí. A origem desse alimento é uma origem indígena e está na mesa de todo mundo, desde a gente até a burguesia. Todo mundo come açaí, está sendo comercializado em São Paulo, fora do país, em outras regiões. As pessoas gourmetizaram um alimento indígena. Como é também com cuscuz, tapioca, dentre outros alimentos que são a nossa base alimentar. Por que eu estou falando isso? Porque me chama muita atenção quando a Moara fala, também compartilho desse sentimento. Quando a gente se desloca do nosso território, a gente começa a perceber que o nosso fenótipo, a nossa cultura, ela é marcada, né? Através dessa diferença, desse preconceito, a gente percebe isso. E o que eu acho poderoso na Wicca Quadra, falando ainda da fala do Gil e da maioria de nós, das nossas memórias apagadas, é a possibilidade de juntos, coletivamente, restituir, retomar o nosso direito a entender esse processo de apagamento. Porque se o dilema da colonização é o extermínio e por isso o esquecimento, ou seja, não existe mais, esquece, né? Não tem, a gente está aqui para lembrar e dizer que existimos e que esse processo não vai ser esquecido tão fácil assim. Eu falo isso porque é doido, né? Eu conheço muitas pessoas que, eu sou descendente, minha avó, não sei o quê, e sabe, não tem responsabilidade com isso. Ou melhor, não entende realmente o que significa esse processo. Eu digo isso porque eu venho de uma família que tem na sua memória, a minha família paterna, né? Minha família materna
muito pobres, uma origem muito humilde, ligada à lavoura, ligada ao campo mesmo. Meu bisavô vem de uma... ele foi neto, sabe, bisneto, tataraneto de pessoas escravizadas. Então, é muito sobre essa memória rural do que uma memória de comunidade, de território. Mas eu sei que é no território ali que tem muitos povos tupinambás, que é Baitetuba, dentre outros povos também, então a gente tenta desvendar essas pistas. Mas a minha família paterna sempre teve essa memória muito viva por causa do meu avô, né? Meu pai morou em aldeia, ele foi criado em aldeia Tembé, lá no Baixo Tapajós. E isso é um assunto comum entre nós. A minha avó sempre teve, né, todos os penachos, cocares, cestarias, tapeçarias, mas ninguém na família se reivindicava indígena. Meu pai, que é um homem retinto, ele se dizia caboclo. Não sou indígena, eu sou caboclo porque eu sou retinto, com essa ideia de que indígena é aquele que vive na aldeia, que está no território do mato. E sempre foi essa parada, assim, da minha avó, todos os fenótipos, todo mundo ali vivenciando essas memórias e histórias, a cultura, a culinária, blá, toda a nossa família sempre, mas ninguém, não sou indígena, não reivindico isso, não estou nesse lugar. E aí, passo pelo mesmo drama que a Poara, vivencio o contraste com o sul, principalmente com o embranquecimento, com a colonização, e sou bombardeada com isso, né? Não sei o que, bababá e tal. E aí, um belo dia, em Belém, eu pergunto pra minha avó, assim, de forma bem descontraída. Não, meu avô faleceu, deixou umas paradas, assim, dente de onça. Minha filha, seu avô faleceu, deixou umas coisas aí, olha, vou te dar de presente. Ela me deu de presente uns colares, umas coisas, um dente de onça que meu avô matou, uma presa de macaco que meu avô caçou. Aí eu, já conheci o Icaquara, já estava assim, não sou preta, não sou negra, não estou em lugar nenhum, o que eu sou? E eu joguei assim para a vovó, e vó, vem cá. Qual era mesmo a etnia do vovô? A senhora tem essa informação, etnia? Ah, minha filha, o teu avô, menina, ele era do povo Aimara. Ela jogou assim no meu colo. Povo Aimara? O povo Aimara. Aquele lá do presidente Evo Morales, lá da Bolívia, o quê? O avô era da Aimara da Bolívia. Vó, que história é essa? Aí ela me senta para tomar um café e me conta essa história. Que o avô do meu avô foi uma criança, né, que veio fugida da Bolívia, atrás de vida melhor, fugida da colonização, da repressão, da miséria, e foi doado, né? Não, foi adotado por uma família de Manaus. Então a família do meu avô se instalou em Manaus e lá com os irmãos dele vieram de Manaus. E meu avô contava essa história, né, da família dele que veio da Bolívia e tal. E eu, caralho, Bolívia, Aimara, sabendo a etnia, como se fosse uma coisa, pra gente é uma coisa super absurda, né, saber essa não só a etnia, mas essa história, essa trajetória. E aí, quando eu menos espero, chego em São Paulo e descubro que aqui tem a maior população de indígenas aimaras fora do seu território, que é a Colômbia. E aí, em São Paulo, eu consigo, ser acolhida por um... E isso me diz muito sobre a questão da retomada, porque eles não me perguntaram se eu era aimara ou não quiseram saber da minha história. Eu cheguei na feira da Praça da Cantuta e lá eles me receberam como um parente, assim como o Gil foi reconhecida pelo povo imigrante em São Paulo, e aí a gente começou a viver um processo de troca, e até hoje tem sido assim, através do Sarau Urucum, por exemplo, através de espaços como esse, onde a gente pode estar junto, se encontrar. Então, nem todo mundo com a Moara, né, nesse processo de retomada, aciona o seu povo, consegue localizar ali o território e poder estar junto. Mas é sobre lamber nossas feridas mesmo, ou melhor, cicatrizá-las, sabe? Fechar esse buraco que a colonização abriu na nossa cabeça, no nosso imaginário, nas histórias das nossas famílias, porque eu estou tendo esse trabalho com a minha avó. E vó, a gente é indígena. E meu pai, esquece esse negócio de caboclo, a gente é indígena, meus primos, a gente é tudo indígena. Porque, como diz o Carari, essa ideia de descendência é uma ideia europeia. Eles sabem que eles são descendentes de italianos, de alemãos, de não sei o quê. Essa ideia de descendência é uma ideia que eles colocaram na nossa cabeça, porque, como diz o Carari, a mesma manga plantada há um século dá o mesmo fruto. Aquela mangueira plantada há um século atrás, ela vai dar a mesma fruta, até hoje ela vai dar a mesma fruta. Ou seja, os nossos bisavós eram indígenas, os nossos ancestrais eram indígenas. Por que cargas d'água eu não sou
E a gente se encontra e se reconhece aí, né? Então foi muito poderoso para falar um pouco da associação e da história da associação, né, amor? Que foi através de uma publicação no Instagram com essa inquietação. Ei, vem cá, tua bisavó era indígena? Se você sabe, já ouviu falar dessa história, então vem aqui, bora conversar. Marcamos uma reunião da associação e encheu, igual essa aqui. Não, porque a minha bisavó... E aí era uma galera que nunca tinha se visto na vida, mas tinha a mesma história. De que a bisavó, de que o avô, de que não sei o quê. E essa inquietação, porque a gente foi ensinado a associar os povos originários a esse lugar primitivo, né? E até a ideia do primitivo como uma coisa ruim. O primitivo é quem vem primeiro, licença. Então, sim, é uma questão de entender quem pisou aqui antes e o que a gente está fazendo aqui agora. Bom, falando um pouco da minha história também, para ver se vocês foram um pouco para fora, quem se sentiu à vontade para compartilhar. Gosto de fazer uma pergunta. Quem aqui se autodeclara indígena? Levanta a mão. Quem aqui sabe que tem uma avó indígena? E uma bisavó? Aumentou. Território. E, de novo, quantos se autodeclaram? E quantos tem bisavó? Sabe da bisavó? E pardo? E branco? Negro? Preto? Estamos bem, tá uma presença forte aqui de indígena, então. Nós estamos diversos. Faço essa pergunta também para vocês, né? Contarem um pouquinho, né? Sobre isso, assim, sobre a nossa associação. Eu não sei se vocês pegaram o flyer aqui. Pegaram também, deu certinho, então estava contadinho. Quem não conhece, puder conhecer, né? A gente construiu com esse objetivo de acolher, de cada um ouvir sua história, da gente fazer a nossa própria reconstrução, né? Uma reconstrução da nossa história indígena e buscar também compreender os processos da colonização que afetaram e que afetam até hoje o nosso corpo, o nosso espírito, nossa história, né? Então, assim, nós estamos, por exemplo, hoje, né, com a divulgação, falando que nós estaremos aqui com o aniversário de São Paulo. Para nós, a gente não comemora aniversário de jeito nenhum. Por que comemorar o aniversário é como se a gente estivesse comemorando a vitória dos colonizadores, dos genocidas? E aí é como se a gente estivesse deixando para trás todos os parentes que lutaram para que a gente continuasse aqui, porque teve muito sangue derramado para a construção desse lugar, né? Teve muito sangue derramado. Tanto pelos parentes que lutaram para que São Paulo não virar São Paulo, Piratininga não virar São Paulo, quanto para os parentes que também acabaram cedendo, mas construíram, né? Foram os primeiros a construir todo esse território aqui que nós conhecemos hoje, né? E fora os outros parentes também que vieram do Nordeste para cá construir em São Paulo, né? E fora um monte de parentes que ainda vêm aqui construir essa cidade e que estão hoje construindo, prestando serviços em todas as áreas possíveis, né? Porque a gente não faz só artesanato, a gente não faz só ali ficar ali na aldeia, não. A gente está inserido na sociedade fazendo tudo, né? Tudo pela sobrevivência. E São Paulo está hoje assim porque muitos de nós construímos aqui, né? Então, acho que, em primeiro lugar, é tentar conhecer e reconhecer tudo isso que os parentes fizeram para hoje nós estarmos aqui. E a gente precisa reconhecer a nossa história de luta, de resistência e cobrar por reparação, né? Esse momento que estamos aqui também um momento de reparar, de reconstruir a história, de trazer que aqui é um lugar de uma das maiores cidades com presença indígena atual. Acho que deve estar no segundo ou terceiro lugar pelo censo, alguém sabe dizer? Acho que o primeiro lugar é São Gabriel da Cachoeira, ou é Manaus? Acho que São Gabriel da Cachoeira é Manaus. Mas é um dos maiores aqui da América Latina de presença indígena, da diversidade, né? Nós temos aldeias aqui, a menor aldeia, né, que temos ali no Jaraguá,
nós temos também os Pancararu aí resistindo, nós temos lá no Grajaú, no Guarujá, não, eu sempre esqueço. Parelheiros, mas a gente tem também lá no Grajaú, mas Guarulhos, a gente tem, né, um território lá muito importante. Onde? Mogi das Cruzes, tem muitos lugares, assim, então a gente tem que trazer aqui e mostrar essa presença. E exigir que aqui tenha mais espaços que falem sobre a nossa história, a nossa memória, que realmente tragam a presença indígena. Isso tem que se multiplicar, senão a nossa história vai ser cada vez mais apagada, né? Porque um parente vai querer ficar falando dessa história, vai querer rezar, fazer um canto, vai querer fazer arte, se ninguém valoriza. Então, assim, quando traz para um lugar como esse também, também destruir uma caravela, né? Como diz o colega, derrubar uma caravela, né? Para os parentes se levantarem. Então, assim, é muito importante aqui. Agora, quem nasceu aqui? Levanta a mão. Nossa, tem bastante gente que nasceu aqui. Ninguém vai querer falar? Como é que conta um pouco? Sim. E aí, galera? Eu quero fazer uma provocação também para vocês. Quarahy foi muito citado, uma das nossas maiores lideranças dentro da Associação Multiétnica. E eu gosto de quem joga influencer e me faz pensar. Eu amo ficar pensando as coisas. E uma das coisas que ele falou, ele fala coisas assim que marcam muito, e a gente, em vários momentos da nossa caminhada, né, da nossa caminhada, a gente vai usar essas referências. E uma das coisas eu quero fazer primeiro uma pergunta. Eu quero saber quem aqui tem foto da bisavó? Quem aqui tem o documento da bisavó ou da tataravó? Informação. Toda pessoa, né, que sofreu e sofre ainda, porque a colonização, essa ideia de que a colonização acabou é uma patifaria, né? Ela ainda continua, principalmente pra gente, né? Corpos racializadas, depende de quem seja indígena ou das pessoas, dos povos originários também, que vieram trazidos para cá, escravizados, né, que são da África. Toda pessoa que sofreu e ainda sofre com a colonização, ela passa ainda por esse apagamento, né? E uma das maiores provas de que você é uma pessoa indígena ou originária da África, que também é um povo originário, é a falta de memória, é a falta de informação, de documento, de foto. Eu não faço a mínima ideia de como era a minha bisavó. Eu tenho um relato da minha tataravó, da minha bisavó eu tenho. Mas eu tenho um relato da minha avó, dos traços que ela tinha, da música que ela cantava, do jeito que ela se sentava. Mas a gente não tem esse direito à memória, né? E isso também é uma das maiores provas de que a gente é parente, né? De que a gente é originário. Ah, mas precisa, não. Meu Rani é o RG do meu avô. Quando todo mundo me pede, fala, toma aqui, ó, Rani, pra vocês. E é provocar mesmo, é fazer essa reflexão. Porque tem muita gente que me encontra, né? Tem muita gente que procura, caso eu tenho muita dúvida, porque eu não tenho. Porque hoje em dia é isso, né? Você tem que provar, tudo é prova. Mas documento, papel também é colono, não é uma coisa nossa. A gente não tem que estar provando que tem documento, né? Porque sempre vai ficar, não tem um documento, mas tem a memória, e isso é o que a gente nunca pode deixar morrer. A gente nunca pode deixar morrer. É a memória. Porque por mais que a gente não tenha, a gente cresça sem. A gente está aqui caminhando nessa força, fazendo um resgate. E aí é passar para frente. Né? A gente está só de passagem, o tempo é curtinho. E deixar permanecer. É isso. Até que Cocuia. E aqui, parente da Utaquá? Vai fazer provocações? Quem é de papai que levanta a mão? Exercícios e provocações também? Poxa. Não, você falou, eu achei interessante você falando uma coisa sobre documento, né? Tem um relato do Emicida muito interessante quando ele foi para a África, que é muito legal. Eles estavam gravando, aí aquela coisa bem de pegar contrastos de imagem das pessoas, né? Aí ele falou que tinha um tiozinho assim, aí eu para ele falou, o que é isso aqui? Ele falou, não, a gente está gravando, a gente precisa, né, dar a sua autorização para a sua imagem. Ou ele falou, mano, você está dando muito com branco, cara. É muito interessante isso. É outra forma de ver as coisas. Ele falou, aqui a palavra não tem... eu queria fazer um exercício rápido. Isso tem muito a ver comigo.
Porque quando você perguntou assim, como você se autodeclara, eu já me autodeclarei várias coisas. Eu fiquei quieto em todas. Só branco que não, claro que eu não. Então eu vou fazer um exercício de uma coisa que eu estou passando e eu acho que assim, se servir para alguém, eu vou para alguém mais passar por fazer essa mesma coisa aqui. Eu pedi para vocês me dizerem como vocês me leem. Quais vocês acham que são as minhas origens e o que eu sou? Como eu me autodeclararia? Se alguém puder se sentir à vontade para dizer. Eu diria pardo. Certo, legal. Começamos. Alguém mais? É parente da ideia. Alguém mais? Sabe por quê? Porque quando ela fala assim, você só declara como? Tem essa coisa, a gente só não experiência, a gente vê, né? Essas figuras que a gente pode dizer assim, eu vejo negro, eu vejo pardo, eu vejo indígena. Eu estou nesse momento. Eu olho para a minha pele, eu olho para os meus traços, eu olho para o meu cabelo, eu olho para a minha história. Só que aí tem essa coisa, por que eu estou perguntando para vocês? Porque assim, tem uma coisa que a gente vê, que a gente sabe que a gente é, que a gente bem, que a gente deve se afirmar, e o que as pessoas falam para a gente do que a gente é. Isso pesa muito. Eu queria muito dos semelhantes que viessem um pouco mais de falas, assim, porque pelo menos para mim me ajuda muito. Então, tem mais falas para dizer que sei como vocês não leem? Gente, não tem regra, não tem certo ou errado. Porque no exercício e até para as pessoas. Aliás, quando eu comecei a entrar na Itaquara, eu tocava numa banda, e era uma banda que eu sempre falo isso. Eu não quero deitar, não deixa de deitar muito. E eu sempre falo isso, quando eu entrei na Itaquara, eu toquei numa banda que era exclusivamente uma banda que tocava de influências para falar sobre a cultura negra, sobre a cultura africana, sobre as origens afro-brasileiras e tudo. E eu não vou entrar no nome, porque mas na época, eu lembro que eu sempre falava pra galera que estava influenciado, feliz da vida com esse lance dessa retomada, porque lá no Ceará já tinha essas coisas, a galera já falava uma coisa pra mim, já falava uma outra, né? Não em São Paulo. São Paulo eu já fui chamado de oriental várias vezes. O cara olhava, isso teu puxado aí tá o quê? Indiano? Tu é coreano? Nunca ninguém falava disso. Era uma época que eu estava conversando com um amigo e eu falando sobre essa questão indígena, falando sobre esse passar de apagamento, da minha frustração e tudo, e um dos músicos que era branco, ele olha para mim e diz, mas por que você está falando sobre a questão indígena? Não, porque da minha questão indígena, cara, olha você, olha sua pele, olha seu nariz, olha o seu cabelo enrolado aí, eu fiquei com aquela, né? Eu já estava meio assim com o cara, porque a gente teve uma entrevista, eu falei sobre a questão do racismo contra indígenas, ele disse, não, tá na moda ter índio na família. E aí eu já estava aqui, né? Eu esperei uma traulitada para ele, eu falei, você tá falando que é preto, mas tá branco. Pra dar uma, assim, só para ele se ligue, né, cara? Assim, não fica com um sommelier de cor de pele, sommelier étnico, né? Mas eu lembro disso, cara, eu ficar assim, caramba. Pra quê, né? Tanto que hoje em dia, eu era uma das pessoas que quando a gente estava em reunião na Itaquara, você falava, cara, mas o africano também é indígena. Porque o africano também tem a questão ancestral, o africano também tem a questão coletiva, o africano também tem a questão das suas raízes, ele tem a questão do seu passado, tem várias coisas, né? Então, eu não considero, eu sempre falo, no dia que o descendente africano, no dia que o africano começar a se entender indígena também, cara, mais uma nau afunda, como você faz Paraíba. Mais uma caravela afunda. Esse fio também pode fazer uma ordem? Claro. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, se a gente não usar o microfone, pra gente se escuta, né? a gente fala baixinho. A gente pode Deixa eu falar falar mais
microfone aqui e aí fala. Vamos lá, a gente coloca o microfone aqui na frente e a pessoa vem aqui e fala. Bem, eu sou a Vika. Primeiro eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, eu acho muito importante esse resgate. Eu quero parabenizar todo mundo da associação. E dizer assim que eu me identifiquei muito com as falas porque eu já me autodeclarei de 3 formas diferentes. Primeiro, a certidão de nascimento, de papel, né, que me leu como parto. Ouvi muitas histórias na minha família também, principalmente por parte do meu avô, que saiu de Aracaju, veio para a Bahia, eu nasci em Salvador, nasci e cresci em Salvador. E depois que eu entrei no teatro, né, eu sou artista, sou atriz, eu trabalhei muito com o Banco de Teatro Oportuno, também por nascer e crescer na cidade mais preta do Brasil. Eu comecei a me entender como uma mulher preta em primeiro lugar. Nunca como branca, porque eu sabia que o tratamento era diferente e sabia que aquele lugar era inacessível e inacessível. Mas eu ouvia dentro da minha casa, né, da minha família, da minha avó e do meu avô, sobre a minha ancestralidade indígena. E depois que eu fiz um filme com o Pajé Aripuanã, Tupinambá, em 2019, ele me avisou que eu era indígena. Ele não perguntou se eu era, ele me avisou que eu era. E aí, depois de muitas conversas e vivências com ele, eu passei a me autodeclarar indígena. E aí foi um outro desafio também, porque quando você se autodeclara indígena dentro de um contexto urbano, isso sempre vem acompanhado de muitas perguntas das pessoas. A gente sempre tem que responder muitas perguntas. Ah, você é indígena, mas indígena da onde? Qual é a etnia? Da onde você veio? Você é aldeada? Ah, mas você é indígena e mora aqui? Ah, você é indígena e nasceu em Salvador? Você nunca me pisou numa aldeia? Então eu comecei a me sentir desconfortável em me autodeclarar indígena por conta disso. E aí teve um tempo que eu até parei, porque eram tantas perguntas e que eu não sabia responder que eu até parei. Mas o Pajé foi uma pessoa fundamental nesse meu processo de retomada também, de autodeclaração. Se não fosse ele, eu continuaria, eu acho que voltaria a me declarar preta ou voltaria a me declarar parda. E através dele também sou muito grata. Eu pude também pesquisar a fundo, descobri que minha avó foi adotada e realmente eu pertenço ao povo do Tupinambá e do litoral da Bahia, que sempre esteve ali desde a invasão, aquela área do Vermelho, de Salvador, que é de onde está toda a minha ancestralidade. Então é isso, assim, já me declarei de 3 formas diferentes, porque justamente eu sou indígena e tive minha história apagada, perdida, e sempre fui muito questionada quando dizia, abri a boca para dizer eu sou indígena, tá, mas indígena da onde? A gente sempre sofre também essa retaliação. Vou fazer uma pergunta rápida. Eu entrei agora aqui, ó. Quem aqui, ouvindo tua história, quem aqui duvidou tanto de ser indígena que fez o teste de DNA? Não, tem que falar, né? Tem que falar, eu vou levantar a mão. Para vocês verem, né, como que a colonização ela adentrou tanto nas nossas cabeças, ela consegue fazer até isso com a gente. E ficou na moda isso, não é? E a gente precisa, às vezes, até disso para tentar ir atrás. Mas aí uma outra pergunta. Eu tenho conversado isso com um amigo meu, isso na associação. Ao final, o que é ser indígena? Alguém saberia responder? Só saber responder. Provocar mais ainda, porque a gente estava falando que é ser indígena. Aí a gente estava conversando sobre, quem sabe o povo, a etnia que saiu, sei lá, o pai já saiu, no caso a minha família foi do meu pai e da minha mãe, que saíram de Santarém. Aí mamãe sabe a etnia, mas ela não se sente à vontade de falar enquanto não estiver lá.
E aí a pessoa que sabe a etnia, que fugiu, a família que fugiu de repente na época da ditadura, ou fugiu de perseguições, alguma coisa assim, a família fugiu, muitos fugiram, né, para cá para São Paulo e outros lugares da região do Brasil, da sua região, porque às vezes tem muita perseguição, vocês estão vendo, né? Todo mês tem um assassinato de algum parente, vocês imaginam uns anos atrás como que as coisas eram bem mais piores. E esse parente que sabe a origem, ele não tem direito de falar do povo dele, da etnia que ele é. Jogo isso também para vocês. Porque a gente ouve muito aí, né? A gente ouve muito aí, por aí, a galera fala, você não tá mais na aldeia, você não é mais. E eu ouvi isso, inclusive, eu achei interessante, eu fiquei pensando, quando eu fui visitar o povo Craô, ali no Tocantins, eu sempre esqueço ali o lugar, me confundo ali. E aí eles falaram assim para mim, quando o parente sai daqui não é mais Craô, Merrinho, eu acho, não, Merrinho, eu esqueço, alguém sabe que trocou de... Merrinho, Copém. Quando sai daqui já vai virar Copém, ou tipo, parece que quando você sai daquele sistema, que é o sistema da aldeia, que tem a sua forma de organização social, política, a partir do momento que você decide sair dali, você não é mais. E eu ouvi também dos Caiapó. Não, de um parente Caiapó, você sabe aquele Caiapó puxado, assim, puxadão, não sei nem falar português direito, lá em Belém, que ele não era mais Caiapó, porque ele saiu da aldeia. Eu estou repartindo isso com vocês porque são coisas que eu ouço, que eu vejo, eu queria saber também o que vocês acham disso. E para ser indígena, existe indígena sem cultura? Também joga essa pergunta. Eu acho que assim como a gente foi empobrecido, né, a gente foi tomado, violentado e é tomado, violentado até hoje, a gente é tomado também essa parte cultural da gente. Mas eu não acredito que tenha um indígena sem povo, porque eu posso viver em coletivo. O que é viver com um povo? Além da troca de cultura e territorial. Mas o meu primeiro território é meu corpo. Né? Onde tem um indígena pisando é uma terra demarcada assim. Né? Essa troca, essa parte cultural, ela vai existir independente de onde a gente estiver. Minha avó veio da Bahia, minha família é Cariri, Alagoas, Sergipe e Bahia. A minha família veio de lá, a maior parte está lá ainda no território, mas a maior parte está aqui em São Paulo. E minha avó nunca deixou de fazer um canto, não deixou de falar na língua e nem vai de povo para povo também tem esse recorte, tem que entender e respeitar isso. É isso, o Caiapó fala que é cupém, que é cupu, que é cabeça seca, quem sai da aldeia, ok. Em Cariri e Chapéu não tem isso, né? A gente nunca perdeu essa... Mas aí que tá. E se por acaso eles pensam assim porque foi a FUNAI que falou isso pra eles? Mas aí é a tem isso colonização. também. É onde eu falo pra você, acabei de falar que o projeto de colonização ele não acabou, ele ainda está presente. Sabe, Daniel aqui falando da autorização lá do direito de imagem, isso ainda existe. Mas da mesma forma que a gente foi tomado, empobrecido, a gente foi desterritorializado, né? Só que a minha cultura, a minha força, os meus ancestrais, os meus saberes, eles não continuam independentes do território. Mas você é indígena na cidade. Gente, quem construiu esse diabo dessa cidade? Foi no sangue de quem que isso aqui foi construído? Essa bosta dessa placa aqui na frente, que eu não sei porque não queimaram para comemorar o aniversário de Piratininga hoje, sabe? É em cima do nosso sangue. Recentemente eu entrei numa reunião com uma galera do movimento negro, legal. A gente estava discutindo sobre o momento do Paulo Gustavo. Aí a menina falou, não, porque as favelas são quilombos. Quilombos e aldeias. Se a gente continuar se apagando e se violentando, mesmo que sutilmente, aquela violência imperceptível, vai sobrar o quê? O que sobra pra gente? O que sobra? Então é isso. Esse é o meu ponto de vista. Fala no microfone? Não, tudo bem. Meu nome é Sara. Eu, assim como Lara, eu também sempre me coloquei no lugar de descendente. Então eu acho que a retomada ela é um passo para frente e dois para trás, né? Então a sociedade diz que nós éramos descendentes porque você não sabe do povo, porque você está na cidade. Aí depois eu conheci a Catu e entendi essa questão. Eles são descendentes. Não, então eu sou indígena. Aí vem a questão, não, porque para você ser indígena tem que ter o pertencimento coletivo. Eu não, então eu não sou indígena. Aí tem a questão, mas foram o quê? 23 anos de violência. Opa, então eu sou indígena.
quebra-cabeça, igual um jogo de criança, que a criança vai perder uma pecinha. E essa caixa ela era intacta até os invasores chegarem aqui. Eles pegaram a caixa da nossa ancestralidade, espatifaram no chão, nossos ancestrais pegaram ali, juntaram as pecinhas que deu e vieram trazendo no caminho. No meio do caminho teve colonização, teve capitalização, teve estupro, teve tudo isso. E nisso, essas pecinhas sendo tiradas de nós. Em 1987 nasce um bebê e a mãe, com a última pecinha que ela conseguiu chegar, falou: minha filha, você é indígena, mas olha, o seu povo ficou para trás, o seu território. E aí eu acredito que todo parente que a gente encontra no caminho se torna uma dessas peças que vai remontando esse quebra-cabeça. Então, assim, durante muito tempo eu rezei para ancestral para me guiar pelo povo, porque o nosso povo não vai bater na nossa porta e vai falar: olha, nós somos Tupinambá, olha, não vai acontecer. E, como a gente disse, papel, isso aí já foi, tudo traçado. Não tem papel, porque não é pra gente saber. Então, eu acredito que, para além dos parentes que dizem que nós não somos, vai ter muito território que vai acolher a gente, e é onde eu estou sendo acolhida agora, que eles me disseram uma coisa assim que eu guardo para mim e eu quero dizer para vocês, para que isso traga força para vocês. Você não vai se tornar o seu povo só a partir do momento de você souber o seu povo, até porque pode ser que muitos de nós morram sem saber do nosso povo. Só que o nosso povo já vive dentro da gente, ele já grita dentro da gente. Então, quando eu cheguei nesse território, teve um dia lá que teve bolo, e aí a tia falou: Sarinha, tem bolo, você quer bolo do quê? Tem bolo de banana e tem bolo de chocolate. Eu falei que era de banana. Aí ela falou assim: isso aqui é que bebe. É comida tradicional nossa, do povo tupi. Aí eu comecei a chorar, porque a minha mãe falava dessa comida. Que lá no mato a gente comia que bebe. Que a minha avó fazia que bebe. Então, a nossa memória ancestral, ela está viva na gente. Por mais que a gente não se lembre, quando a gente vai tendo contato com paredes, com povos, com territórios, essas memórias, elas vão vindo para cima, elas vão vindo à tona, através de uma medicina, através de um canto, através de um alimento. Então, que não que a gente deva parar de buscar os nossos povos, mas entender que todo esse caminho é muito importante para o fortalecimento de dentro mesmo, sabe? De dentro para fora. Então, é isso que eu queria dizer, sabe? Nosso povo já vive em nós, mesmo que nós não sabemos, não saibamos dominar. Acho que também não pode romantizar, eu vi, gente, que não pode romantizar, não, esse babado também. Eu cheguei no meu povo, gente. Tem povo que não aceita retomada de jeito nenhum. O que é ser indígena? Eu pisar no meu território lá em Alagoas, eu tô aqui, território não. Não, porque tem coisa dentro do meu território, do meu povo. Eu conheço o segredo, os caminhos de Chapó, mas eu já não posso entrar no ritual lá na mata. Se é amado, ele leva o celular lá na mata e mostra que é o caminho. Porque tem povo que não vai poder trocar, por exemplo, o segredo. Eu já sabia, algumas coisas do segredo, meus parentes que foram entrando, me acolhendo, foram me contando algumas coisas. E hoje eu sei qual que é, o rolê. Mas tem povo que não vai te acolher. Ser indígena não é, porque eu encontrei o meu povo, eu tô aqui no território. Não, ser indígena é você lutar coletivamente em qualquer território. É só pra complementar. Você ia falar? Não. Não? Não, mas agora é você. Eu acho que vi uma mão, desculpa, levantar a mão. E a Ré, eu sou Mariana, sou do povo Cachoeira, território de Cachoeira do Tamanduá, Alagoas. Meu tio é o Cacique Caiaporã. Nosso povo vem de dois povos, que é o Pancararu e o Chucurucariri. Então, sou eu, né? Eu queria trazer um pouco do que cada um falou, porque assim, hoje, para a gente estar aqui reunidos conversando sobre isso, é porque a causa indígena ficou pop. Porque se ela não tivesse ficado pop, quando eu falo pop, não é pop, é de popularizada mesmo. Então, ela não tivesse sido popularizada, a gente não ia estar aqui conversando sobre isso, ainda mais
clichê falar isso, mas é a verdade. Só que querendo ou não, aí eu gostaria muito da opinião de todos, assim, né? Hoje em dia, não só hoje em dia, mas desde que o Caraí chegou, o que divide a gente deles é o fenótipo. Isso é indiscutível. Aliás, isso é discutível, mas é incontestável. Aliás, isso é discutível, deve ser contestado, mas é inegável. O fenótipo vai demarcar muita coisa. Você pode ter a ascendência, a descendência, enfim. Você pode ter formação, você pode ter origem, você pode ter o raio de asa que for, comprovando que você é o que você está ali se declarando. Só que, infelizmente, eu não me orgulho de ter que falar isso, mas, infelizmente, o fenótipo, ele marca. Quanto mais você está perto do fenótipo da Iracema de Alencar, mais romantizado você vai ser, mais sexualizado você vai ser. Isso, infelizmente, acontece. Então, eu, enquanto pessoa que vem do contexto de retomada também, hoje eu percebo que é muito importante ter esse cuidado para você não sair por aí declarando uma coisa, porque você vai ter que ter culhão para segurar o rojão, porque a partir do momento que você abre a boca para falar que você é indígena, você vai se fuder, você vai sofrer, você vai ser retalhado, você vai ser tirado de tudo que pode imaginar, desde duvidarem daquilo que você... A primeira negativa é essa, vão duvidar de que você é o que você é, porque você não está na aldeia, porque você, de repente, não tem o cabelo escorrido, porque você não tem o olho inchado, enfim. E aí isso já mostra a ignorância das pessoas de achar que todo indígena é igual, de que todo indígena é cabelo liso, pele morena e olho puxado, e não é assim. Tem tupiniquim que tem cabelo crespo. Se ele chegar no humano e falar que ele é preto, ele vai falar, não, parça, eu sou tupiniquim. Desce o tonho aí, que você vai ver a sua carne tremer agora. Então, tipo assim, eu acho que é muito a responsabilidade de vocês, ao declarar indígenas, tem que ter isso muito na sua cabeça, que é uma luta. Não é para sair tomando medicina aleatoriamente, não é para ter acessos ou ter, sei lá, entrar para o clube, entrar para um time, assim. Eu acho que é muito importante ter essa consciência para não se tornar uma pessoa que vai acabar atrapalhando a nossa luta ao invés de somar na nossa luta. E eu gostaria de trazer o seja no sentido assim, a retomada ela é espiritual, entendeu? Ela acontece primeiro na espiritualidade, mesmo que você passe a sua vida inteira sem saber o seu povo, não vai ser perguntando para as pessoas se você vai descobrir, vai ser silenciando, vai ser através da espiritualidade que você vai ter as respostas que vão ser cabíveis de acordo com a sua incumbência nessa vida, de acordo com a sua capacidade de compreendimento, porque eu falo isso por experiência própria. Eu sempre tive a memória por um fio, assim, a memória indígena da minha memória sempre foi por um fio. Porque na minha certidão de nascimento está o nome alemão, está o nome do colonizador lá, foi esse nome que foi registrado, não foi o do Carmo Rosa. Então, são coisas muito minuciosas, assim, e a espiritualidade sabe o momento certo para você ter acesso a determinadas informações. Tem coisa que vai demorar muito, mano, imagina se, tá ligado? Eu passei a minha vida inteira achando que minha avó era X, Y e Z, e aí depois eu descobri que eu tinha o braço torto a vida inteira dela, porque ela apanhou pra caralho, quebraram o braço dela e ninguém cuidou, e ela falou que caiu no pé de manga. Então são coisas assim, eu queria falar para as pessoas que estão em retomada, ou que estão no começo da retomada, que tipo assim, mano, é tenso, é trash, você vai passar muito mal, você vai tomar muitos nãos assim, e se você não tiver consciência de que você vai ter que abdicar de muita coisa, de hábitos seus que foram naturalizados em você através da colonização, para agora. Porque você vai ter que segurar o rojão que vai vir na sua direção. Porque eles vão querer tirar um pouco do que você já tem, que é essa vontade, que é essa esperança, que é essa necessidade que o seu espírito tem de fazer a retomada. Não é você que quer fazer essa retomada, é o seu ancestral que está lá dentro de você, que está te chamando para fazer essa retomada. Não é só sobre você, é sobre o coletivo. E esse chamado espiritual vai exigir de você postura, vai exigir de você responsabilidade, vai exigir de você comprometimento, vai exigir de você, mano. Isso eu ouço muito da experiência
verdade. Você tem que agir de acordo com aquilo que está demorando. Você é indígena? Da hora. O que você vai fazer em relação a isso? Você vai continuar comendo no McDonald's? Você vai continuar ingerindo açúcar cristalizado? Você vai continuar... enfim, são várias coisas assim que a espiritualidade vai exigir de você para poder abrir o seu caminho. Também eu falo isso por experiência. A minha pajé, a Chonce, que é lá de Guarulhos, que é Chucurubá, trouxe muito isso para mim na Marcha das Mulheres que a gente se encontrou. Então, assim, é muito louco. Não esperem que todos, igual a Mara falou, não é todo parente que vai te acolher, mano. Parente do seu próprio povo às vezes não vai te acolher, porque não é sobre o povo, é sobre a personalidade das pessoas. Foram 524 anos de colonização, é muito tempo. Então você imagina, se a gente vê entre os pretos, a gente vê preto falar que não é preto, tá ligado? Então são dores muito grandes, assim, então eu queria muito trazer essas duas coisas, de ter uma responsabilidade mesmo, tá ligado? Pô, mano, assumo o BO, não se autodeclara e é isso, pra botar na vida do Instagram lá, porque o bagulho é louco. Mesmo porque se você fizer isso, nós vai te cobrar nas ideias. Em algum momento a gente vai chegar em você e vai parar de brincar. Se você não parar de brincar, a gente vai ter que parar você. Porque o movimento indígena não é bagunça. E hoje em dia está muito deturpado. Entendeu? Então tem que ter uma seriedade. E a questão vai ser vai chamar para vocês. Isso, tipo, assim, eu não sou uma pessoa que defende fenótipo, mas eu não posso negar. Entendeu? Tipo, entre uma pessoa que tem aquele fenótipo romantizado do negócio, ela é toda hora questionada. Igual você estava falando para mim, toda hora os caras questionando você, porque eles batem o olho e você olhava para falar e falava, mano, você é japa? Aí você falava, não. Aí as pessoas ficavam assim, né? Ué, você é o quê? Então, e você também ficava, então eu sou o quê? E aí as pessoas que têm menos fenótipo, eu acho que dói muito, porque a pessoa também fica tipo, nossa, mas eu não tenho fenótipo assim, sabe? Eu não tenho esse direito. Mas a partir do momento que você tem a fresta da memória, mano, aí você tem duas opções, ou fechar a porta e é isso, ou você vai escancarar a porta, mas aí você tem que ter muita força, porque ser indígena no Brasil não é fácil, ser indígena na Biaiala não é fácil, porque esse território era nosso, ninguém vai devolver nada. E eu tenho um posicionamento muito zapatista, assim, não compacto com o político, máximo respeito aí com a Sônia Guajajara, com a Célia, com o máximo respeito, eu sei que elas estão ali, não é fácil elas saírem, mas eu não acredito, tá ligado? Sério, dos povos indígenas, eu não acho que vai ser conversando com o cidadão que vai resolver as coisas, mas essa é a minha posição pessoal. E o que eu gostaria de trazer, porque quando eu comecei, não falaram isso pra mim, que não é mil maravilhas, que não é gostoso e que muito pelo contrário, na verdade, o caminho no começo é muito árduo, então eu desejo muita força, que vocês possam se orientar com a espiritualidade de vocês, seja da maneira que for, para pedir para os seus ancestrais, que são autoconhecidos, trazer para vocês o caminho, não ficar esperando muito dos outros, assim, porque o bagulho está dentro de vocês. Eu acho que eu falei, assim, o significado do papai, inclusive, né, você falou, tem isso, que é pouco sobre encaminhar com vocês, né? E esse fora ensina muito pra gente, e a espiritualidade, assim, ela tem que ser a maior, assim, nós. Então, assim, eu vejo que chega muita gente, às vezes, vira uma coisa normal, a gente acolhe mesmo assim, mas chega muita gente na associação, por exemplo, oi, tudo bem, eu acho que sou indígena, qual é a minha etnia? Como se a gente tivesse que dar resposta para vocês. Não é assim. Não dá resposta para ninguém. Mas mesmo assim a gente acolhe, a gente conversa e em algum momento o parente, já teve muitos parentes que encontraram o seu povo na associação. E um parente que era primo do outro parente quando entrou, foi na época da pandemia, então eram primos em si, eu acho que era os parentes aragãos. Então assim, é legal disso. Você também tem que entender que essa história deve estar com outra ali, está com outra aqui numa região, e vocês acabam se encontrando. E é um esforço, gente, danado. Né? Para quem acha que é tipo, fácil, não é fácil. É um esforço
Fora isso que a gente é muito cobrado, assim, todos os parentes daqui de Abiraiaga. Então é muito importante que a gente esteja alinhado com a luta, alinhado para que a gente consiga construir, de fato, um lugar, né, de viver, de bem viver aqui também, na cidade. Então é importante isso. Eu queria falar algumas coisas, mas antes eu queria entender o nosso tempo. Tem como? Quanto? Mais 10 minutos, não. Eu queria só abrir um parênteses, né? Assim, já falando com um parente aqui. Cara, é foda mesmo. Eu lembro de uma vez, eu sou artista plástico, né? E aí eu lembro de uma vez conversando com alguém, assim, de galeria, não, porque eu tenho uma sala ancestral aqui, né? O cara, pera. Fica falando muito de cientista, não. Porque tem uma galera aí, veio a artista, tá virando bola. E aí a galera tá procurando um novo jazz nas galerias, já faleceram, né? Infelizmente, todos os que vocês estão ali e tal. E aí o cara ficou falando, não, tem muita galeria que tá querendo procurar um novo jazz Beck, eu não fico muito não, fica na miúda aí, e eu assim, tipo, sem entender o cara quer dizer isso, né? E tava rolando muito isso assim, da galera com esses negócios, ó, ser indígena, não fica falando muito ser indígena não. Porque a galera aqui, né, porque falando que tava na moda, colocar indígena nas galerias, porque agora tudo é moda. Já vi muitas histórias falando sobre essa questão. Não é fácil, não. É Moda. Não, eu queria falar 524 anos de genocídio é moda. algumas coisas. Aí aqui não acabou, né? A gente está comemorando com quantos anos? 470 anos de São Paulo, 470 anos de genocídio que ainda está acontecendo nessa terra. Algumas coisas que foram ditas ainda sobre a tua fala, assim, e acho que informações que são muito importantes para a gente trazer nesse momento, não deixar de lembrar. Primeiro, sobre a questão da confusão colonial, acho que uma das questões, e por isso talvez seja tão popularizada a pauta indígena, que não é luta, né? É pauta, né? É vivência, né? Está tão popularizada, porque luta sempre existiu, mas nem todo mundo sabe qual é a luta, etc. Mas a pauta indígena, em relação à vivência, à cultura, etc., é justamente porque existe um movimento importante que é de que não está só em se afirmar ou defender o meu, mas de contra-atacar no sentido de questionar e desfazer a confusão colonial que foi feita, né? Onde que historicamente a gente sempre teve que conviver com esses ataques de ter que dar satisfação de quem a gente é, de ter que responder esses questionamentos, e a gente vai passar a aprender a fazer esses questionamentos. Porque, como diz o Carari, eu já estava nesse território, você branco que tem que me dizer quem é você, quem são seus antepassados, como você veio para aqui, o que você está fazendo aqui. Não sou eu que tenho que dar satisfação da minha ancestralidade. É minha, como a Parenta falou, é uma questão espiritual, individual, do silêncio, da intimidade. Eu digo isso porque é importante em espaços como esse a gente desmistificar algumas questões. De que, primeiro, até os anos 90, a gente ainda era considerado selvagem, a gente ainda estava num contexto para o IBGE, para o censo populacional, num contexto que não era de cidadão. Por isso existe uma política de embranquecimento lá do Getúlio Vargas e antes dele também. De que os casamentos com pessoas brancas, estupro, pega no laço, genocídio, etc., acontecesse para que a população embranquecesse, e aí cria-se o pardo, e aí cria-se o caboclo, e aí cria-se o mestiço. Mas até os anos 90 a gente era o quê? Caboclo. Antes disso era mestiço. Antes disso a gente não estava no censo do IBGE. Então hoje a gente está no censo do IBGE desde os anos 90, e aí a gente pensa no censo populacional, que em 2010 era de 800 mil, para hoje, em 2023, com a autodeclaração, um outro parênteses que eu quero dar importante, estamos para mais de 1.700.000. Olha o saldo estratosférico que foi dado. Então, o debate de autodeclaração, o debate de retomada, ele é muito caro nessas perspectivas também, de entender quem é que está sendo oportunista e que é só se autodeclarar para pegar esse espaço que é, né, da representatividade, porque tem privilégio, tem que reconhecer. Estamos na cidade, a gente tem acesso, a gente tem contatos, a gente sabe como as coisas funcionam. Eu vou saber chegar lá e entender o que eles estão dizendo, o que os brancos estão dizendo, e saber jogar, propor um projeto, escrever um projeto. Quantos de território vão ter a mesma sagacidade?
Porque é a cultura branca mesmo, a gente cresceu nessa cultura branca. Então ter consciência disso, desse lugar é importante. E entender que a retomada, falando de números, é esse processo de luta por direitos, de afirmar direitos. Por isso a Funarte não é só o Ministério dos povos originários, mas é ter um índice, o censo, tem 1.700.000 pessoas que estavam declarando indígena, ou seja, tem que ter edital de arte, tem que ter edital de cultura, tem que ter espaço na cidade, tem que, sabe, cavar os espaços. Isso só constrói com uma luta coletiva, não tem como ser individual. E vem de muito tempo, a ideia da retomada não é uma coisa agora. Se você ouvir essa palavra agora, ela vem de muito tempo, né? De todos os contextos que a gente está falando aqui. Bom, dito isso, acho que ainda sobre essa questão, eu queria muito, bem no particular assim mesmo, colocar uma questão da minha vivência, de como é poderosa essa questão de desmistificar a colonização. Porque a gente está falando de questões básicas, sobre senso de humanidade, sobre se reconhecer enquanto ser humano não como selvagem, etc. Mas tem questões mais profundas aí que a gente ainda não supera. Primeiro, essa confusão de ser indígena, de ser preto, de ser branco, que veio de lá, é a básica. Quem me chama de índio são os europeus, quem me chama de preto são os que me escravizaram, quem me chama de... Sabe, essas definições vêm de fora, assim como definições de gênero. É muito importante lembrar isso, né? Definições de gênero não em relação a ser homem ou ser mulher, em relação aos papéis sociais, como esses papéis sociais se configuram, como o machismo e o patriarcado se estruturam. E mais do que isso, eu como pessoa trans, que não nasci agora. Pessoas indígenas que são trans não começaram a vir agora no século XXI, a gente sempre existiu. E a história de apagamento da nossa existência também sempre existiu, né? E aí a gente vê um parente que ainda tem uma transfobia velada, uma homofobia velada, é parte do que Cássio fala em relação a essa confusão, né? Dos parentes que ainda tem isso, esse machismo dentro, esse preconceito dentro, e não tem noção de que isso é um processo totalmente ancestral, que sempre existiu, como diz o Ira Soldão, nossa parenta. A floresta não vai perguntar meu nome social, a floresta não quer saber do meu nome social, a floresta não vai errar o meu nome social, porque é um processo espiritual, né? Então que essa conversa e os encontros que a gente possa ter aqui para frente sejam para a gente entender a dimensão maior da nossa existência, ou para a nossa existência, do que a gente está fazendo aqui dentro dela. Porque não é só se dizer indígena, mas é entender esse processo, mais do que isso, está disposto a encarar, está disposto a se acolher. Porque, cara, a gente já tem um inimigo histórico e a gente ainda fica se colocando empecilhos, sabe? Dificuldades para se aproximar, ou para se acolher, ou para se reconhecer. E aí eu passo a palavra, porque eu sei que tem outras pessoas trans aqui também, que têm seus processos de invisibilidade, seus processos de complexidade, porque são camadas. E uma coisa muito importante que eu sempre gosto de falar nesse processo de retomada. Eu, como pessoa trans, como a maioria de nós, vivi uma pressão cis de ser como uma mulher, né? É porque não se parece e tal. Fui lá, fiz a minha mamoplastia, coloquei meu silicone. Não, vou fazer máquina, vou fazer todos os procedimentos estéticos, porque vivo uma disforia que foi inventada, né? Me deram uma disforia e eu fui lá e obedeci. E aí eu sempre gosto de falar nesse ponto que, no meu processo de retomada, reconhecer o fenótipo, a parede que falou do fenótipo, reconhecer o fenótipo do povo aimara, gente, não tem palavras para traduzir o alívio que foi poder saber que a minha cara é igual à cara de muitos outros parentes e que eu não preciso mudar a minha cara, não preciso fazer cirurgias e cirurgias para parecer uma coisa que a sociedade quer e me impõe. Isso também é colonial. Tudo isso para dizer um desabafo pessoal, de uma vivência travesti, porque ser indígena é difícil, ser travesti indígena é mais difícil ainda. De que é o processo da coletividade, da diferença que a gente se encontra. É convivendo com as diferenças que a gente vai percebendo como a gente é especial e respeitando a nossa singularidade, respeitando a nossa vivência, porque não tem que ser parecido com o outro, mas igual ao outro eu sou diferente. E valorizar isso é muito poderoso. Acho que a Wicaquara é proposta disso. A gente é uma associação multiétnica, então a gente tem conseguido se dar o direito de se acolher nas nossas diferenças, nas nossas subjetividades, sem que isso seja uma questão para estar junto, para caminhar. Força para caminhar. Ninguém vai falar. A gente já está indo um dia em aula, porque a gente tem uma programação. Depois fiquem aqui, vai ficar aí, vai cair. Então, por favor,
Angélica, que é todo mundo pelas trocas. Eu acho muito importante que a gente se reúna. Não só no dia que vai ter um show, mas que a gente esteja sempre juntos, assim, que a gente, né, se dê isso de presente, porque é só fortalecer o nosso chão, né, o nosso caminhar. Associação Oitaquara, para quem não conhece ainda. É isso. Eu vi, .pt e Bizu Caiaté Anu. Bizu Caiaté Anu. O Né Bebá Bazé. O Né Bebá Bazé.